A Wall Street é sinônimo de dinheiro e de poder aqui nos Estados Unidos. Por essa rua andaram presidentes e alguns dos responsáveis pela independência do país. Aqui também fica a Bolsa de Valores, que é uma das grandes forças da economia americana. Mas você sabia que em Wall Street também tem uma igreja fundada por monarcas britânicos e que é testemunha da história da cidade há mais de 300 anos? Hoje eu vou te mostrar a Igreja de Wall Street. E antes de ser a cidade com arranha-céus, com os prédios enormes que a gente conhece, Nova York tinha mais ou menos essa cara aqui. Ruas apertadas, prédios baixinhos, aliás, ruas de paralelepípedo. Essa daqui é a Stone Street, é a Rua da Pedra. Foi a primeira de Nova York a ter o calçamento de paralelepípedo para que as pessoas pudessem passar de cavalo, passar de carruagem, isso em 1675. Nessa região, que hoje é o sul da ilha de Manhattan, ficava a recém-criada Nova York. E como muitas cidades daquela época, Nova York era protegida por um muro, inspirado nas fortificações que existiam na Europa. Esse muro não existe mais, mas a rua onde ele ficava continua por aqui. Wall Street, literalmente a Rua do Muro. E Wall Street virou sinônimo da economia americana por causa desse prédio aqui, que desde 1903 abriga a Bolsa de Valores da cidade. Bolsa que cresceu muito no século XIX com os investimentos em ferrovias e também com a industrialização do país, que passou muito pela força de Nova York. Antes desse prédio aqui, a Bolsa usou outros prédios na região e olha só, o começo dela foi debaixo de uma árvore, aqui nessa pequena área de Manhattan. A Bolsa de Valores é um dos pilares da economia de Nova York, da economia dos Estados Unidos, mas também faz parte de alguns momentos dramáticos da história da cidade. Em 1929, quando a Bolsa quebrou, houve desespero total e uma crise econômica que durou anos. E em 2008, uma outra crise parecida, crise que abalou todo o sistema financeiro global e também teve impactos muito grandes aqui em Nova York. Tudo começando por Wall Street. E basta você atravessar a rua aqui em Wall Street para chegar em outro prédio muito importante da história dos Estados Unidos. Esse aqui é o Federal Hall. Aqui, muitas reuniões no início do país, quando os Estados Unidos eram um país recém-criado, foram realizadas. E aqui também, George Washington tomou posse como o primeiro presidente americano. A capital, que hoje tem o nome dele, nem existia na época. E Nova York foi a primeira capital dos Estados Unidos. E essa estátua aqui marca o exato local onde George Washington fez o juramento na posse como o primeiro presidente americano. E foi aqui nessa região também que George Washington reuniu os seus comandados para celebrar a saída das últimas tropas britânicas dos Estados Unidos. Aqui na Fraunces Tavern, o restaurante mais antigo de Nova York, fundado em 1762. A história diz que ele comia a chicken pot pie, que é uma torta de frango. Vou experimentar, vamos ver se o primeiro presidente americano tinha bom gosto mesmo, vamos ver. É claro que a vida daquela Nova York colonial não se resumia à Bolsa de Valores ou à torta de frango. Tinha também, claro, muito espaço dado à fé. E aqui de Wall Street a gente tem visão privilegiada de uma das igrejas mais bonitas e históricas de Nova York, a Trinity Church. Esse terreno aqui onde fica a Trinity Church foi doado pelo rei William III da Inglaterra, ainda no século XVII, para que essa igreja fosse construída, pouco depois dos europeus chegarem aqui a Nova York. Essa igreja é a terceira no local. As duas primeiras foram destruídas. A primeira foi construída antes da independência americana, em 1697, e destruída num incêndio.
a segunda Trinity Church teve que ser demolida por causa dos danos estruturais provocados por uma forte nevasca. A igreja atual, essa maravilha que vocês veem aqui, foi consagrada em 1846. Mas antes da gente entrar na Trinity Church, eu quero te mostrar uma curiosidade aqui da região. É esse touro em posição de ataque, é o touro de Wall Street, que junta turistas que vêm aqui ver essa gigantesca escultura de bronze. Essa escultura é um presente do italiano Arturo Di Modica, um artista italiano que morou aqui em Nova York e no final dos anos 80 achou que a cidade merecia uma representação da força do seu mercado financeiro. No Antigo Testamento, no livro do Êxodo, há uma história quando Moisés vai ao Monte Sinai e antes de chegar, algumas pessoas decidem adorar um bezerro de ouro. Quando ele chega a ver aquela situação, fica irritado, quebra os mandamentos e ordena que sejam punidas as pessoas que estão adorando aquele bezerro de ouro. Agora a gente volta para a Trinity Church. Nova York tem várias igrejas com esse nome, mas nenhuma é tão antiga e nem tão bonita quanto essa aqui. Trinity Church significa Igreja da Trindade, uma referência à Santíssima Trindade. Logo na entrada, a gente vê um portal que estava aqui na época da Segunda Igreja, demolida no século XIX. Também tem essa placa aqui, onde a Rainha Elizabeth colocou os pés quando visitou a igreja nos anos 70. Tem uma curiosidade sobre o uso desse terreno, o documento que autorizou o uso do terreno e também a construção da Trinity Church por parte da monarquia britânica. Foi colocado um valor simbólico de 1 peppercorn, que é 1 grão de pimenta do reino. E aí, em 1976, quando a Rainha Elizabeth II visitou a Trinity Church aqui em Nova York, ela recebeu da igreja um saco com 279 grãos de pimenta do reino, simbolizando os 279 anos que esse espaço tinha sido usado até então. A presença da rainha foi importante porque, além de a Trinity Church ter sido fundada com uma autorização e um terreno doado pela família real, o monarca do Reino Unido é o líder da Igreja Anglicana, da qual essa igreja faz parte. A Igreja Anglicana foi criada na Reforma Protestante, no final da Idade Média. Aqui dentro, a gente fica impressionado com tantos detalhes. Esse batistério que decora o altar foi trazido da Itália. É uma obra de arte renascentista, feita muito antes dessa igreja existir. E o que mais chama atenção, tanto dentro quanto fora, são os vitrais. Os vitrais decoram os dois lados da Trinity Church e estão entre os trabalhos mais antigos desse tipo nos Estados Unidos. Já esse aqui é mais recente, tem até iluminação de LED, para dar a impressão de luminosidade também do lado de fora. Além da beleza, a Trinity Church carrega marcas que contam a história de Nova York. Quando esse terreno foi doado, mais de 300 anos atrás, não era só esse espaço, que já é grande para os padrões atuais, era uma fazenda enorme. Por isso, até hoje a igreja é dona de vários imóveis aqui na região. Por falar em espaço, a Trinity Church tem um cemitério ao ar livre, com lápides dos dois lados da igreja. Isso é raríssimo aqui em Manhattan, um lugar que tem um metro quadrado muito valorizado. Nesse cemitério estão enterrados vários heróis da Revolução que levou à independência americana. O mais ilustre é Alexander Hamilton, responsável pela criação do sistema financeiro dos Estados Unidos e um dos grandes nomes da independência do país. Hamilton foi o tema de um dos musicais de maior sucesso na Broadway nos últimos anos. E é também o rosto que a gente vê na nota de $10. Pode parecer estranho, olhando agora com todos esses arranha-céus, mas a Trinity Church já foi o prédio mais alto de Nova York. Essa torre aqui tem 85 metros. Hoje, a igreja fica pequena, perto de tantos arranha-céus nessa área de Manhattan. E se não concorre mais na altura, a Trinity Church continua sendo um dos prédios mais bonitos e com mais história na cidade de Nova York. A nossa jornada continua.